Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 86. Súplica e confiança, oração de Davi. Esse salmo é uma oração. Diz assim: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois clamo a ti de contínuo, ou seja, sempre. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Ele diz aqui, ó, tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam, abundante em fazer o bem. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compara com as tuas obras. Todas as nações que fizeste virão e prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas o quê? Maravilhas. Só tu és Deus. Deus é grande e operas o quê? Maravilhas. Quem crê na grandeza de Deus? Ele opera maravilhas. Ontem teve um casal que deu testemunho aqui, no jejum dos filhos de Abraão, e esse casal, a mulher, ela foi liberta dos vícios, tem 10 anos já que ela foi liberta, e o esposo tem 15 dias que ele foi liberto. 15 dias. Ele também sofria com vícios, drogas, e tem 15 dias que eles começaram a orar à meia-noite, fazer oração na meia-noite, e no primeiro dia que ele foi orar, no primeiro dia, eles contaram aqui, quem veio ontem, vocês viram? Quem não veio tem que vir, tá uma bênção. Sábado do jejum dos filhos de Abraão. E no primeiro dia que ele dobrou o joelho para orar com ela, no primeiro dia, daquele dia em diante, ele não usou mais drogas. Foi liberto. E ele não tem vontade nenhuma. Ele testemunhou aqui ontem. Tem vontade nenhuma. É só Deus que faz isso, é ou não é? É só Deus para libertar. E quando Deus toca, o poder de Deus, essas são as maravilhas. Porque não tem sido só essas maravilhas, Deus tem feito muitas maravilhas. E Ele vai continuar fazendo. Quem crê? Você crê? Deus vai continuar operando, que Ele é o mesmo sempre. Aí no versículo 11 diz aqui: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Quer dizer, aquele que, quer dizer, Davi, essa aqui foi a oração de Davi. Davi,
Ele não queria só receber as bênçãos, os milagres, as maravilhas, os benefícios de Deus, mas ele queria agradar a Deus. Por isso que ele pede na oração aqui, ó, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Ou seja, eu quero servir a Deus. Eu quero servir, o que eu faço? É como o jovem rico, né? Só que no caso do jovem rico, ele queria facilidade, né? Ele queria ser salvo, mas ele queria ser salvo do jeito dele, aí não dá certo. Quer dizer, Deus ensina, Deus nos ensina, Deus nos orienta, mas para você agradar a Deus, tem que fazer a vontade de Deus e não a sua. Quem está compreendendo, gente? Tem muita gente que faz a vontade dela, mas não faz a vontade de quem? A vontade de Deus. Ela quer servir a Deus do jeito dela, da maneira dela. Ela vem na igreja quando ela quer, quando dá vontade. Quem está entendendo, gente? Ela só quer facilidade. Tem gente que só quer facilidade, não quer abrir mão de tudo para servir a Deus. E o jovem rico foi assim. Ele chegou até Jesus e pediu: Senhor, o que eu faço para a vida eterna? Em outras palavras, me ensina. É ou não é? Ele fez que nem Davi. Ele, em outras palavras, me ensina a ter a salvação, me ensina a ser salvo. Em outras palavras foi isso. Ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou muito o quê? Triste. Porque era o quê? Riquíssimo. Tocou no dinheiro, aí o semblante dele já mudou. Jesus tocou na ferida, quer dizer, ele era avarento, ele tinha um coração no dinheiro. Então, ele ficou triste com aquele ensinamento. Ele não queria ser salvo. Jesus, né, ensinou para ele o caminho. Falou: ó, você vai fazer isso, né, você vai vender tudo que você tem e você vai dar aos pobres. E aí vem e me segue, ou seja, continua me servindo. Mas ele ficou triste. Ele ficou triste. E Jesus disse: eu vou te dar um tesouro no céu. Você vai dar tudo o que você tem para os pobres, você vai ajudar muita gente, mas você vai ter um tesouro no céu. Você vai ser rico na glória. Mas ele ficou triste. Ouvindo essas palavras, ficou o quê? Muito, muito triste. Ficou muito triste. Quer dizer, se fosse outro tipo de palavra, ele poderia ficar contente, né? Olha, você vai ser abençoado, você vai prosperar, você vai alcançar isso, aquilo, outro. Aí a pessoa fica contente.
Agora, larga isso, deixa isso de lado, faz isso, aí ela fica triste. Mas ele ficou triste porque ele não queria servir a Deus do jeito que Deus queria. Quem está compreendendo, gente? Até então ele servia a Deus do jeito dele. Ele observava os mandamentos, entre aspas, ele era um religioso. Ele fazia tudo certinho aparentemente, mas era do jeito dele, não do jeito que Deus queria. Às vezes o que Deus quer, e sempre é assim, tem que abrir mão. Se não abrir mão, não agrada a Deus. Aí perde a salvação. Quem está entendendo, gente? Aí perde a salvação. Não pode. Tem que estar sempre servindo a quem? A Deus. Andando na verdade. Sempre temendo a Deus, sendo fiel a Deus. Assim como Davi, ele diz aqui, ó, ensina-me, Senhor, teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração, ou seja, eu tenho que ter um coração disposto para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Quer dizer, Davi, ele era grato a Deus, ele era agradecido a Deus, porque ele reconhecia isto, que Deus havia livrado a alma dele do poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consola. Diga glória a Deus. Essa é a oração de Davi, Salmo 86. E o mais importante nesta oração é isso: me ensina o teu caminho, me ensina porque eu vou andar nele, é o caminho da salvação. Diga glória a Deus. Tem que andar no caminho, não pode desviar do caminho. Deus disse isso para Josué. Josué, para você ser bem-sucedido, para você ser vitorioso, para você ser abençoado, ande no caminho, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Deus disse para ele, ó, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, a lei é a palavra de Deus. Para que sejas bem o quê? Bem-sucedido. Ou seja, abençoado, né? Por onde quer que andar, ou seja,
aonde você andar, o que você fizer vai ser abençoado, vai ser bem-sucedido. Mas ele diz, tão somente ser forte e muito o quê? Corajoso. Quer dizer, ser forte e muito corajoso não é para enfrentar os inimigos, os gigantes, porque a terra que ele ia possuir tinha muitos gigantes. Esse ser forte e muito corajoso é para ter o cuidado de ser fiel a quem? A Deus. Cuidado. Por exemplo, no mundo que nós vivemos hoje, esse mundo que jaz no maligno, esse mundo, essa geração pervertida, corrupta, esse mundo que nós vivemos, para você ser fiel a Deus, para você permanecer na fé, você tem que ser forte e corajoso. Para servir a Deus, para permanecer fiel a Deus, tem que ser forte e muito o quê? Corajoso. Tem que ser forte e corajoso. Para quê? Para ser fiel, para obedecer. Quem está compreendendo, gente? Para manter sua comunhão com Deus, para manter a sua fidelidade com Deus, a sua fé. Tem que ser forte porque o mundo está cada vez pior. É ou não é? A humanidade, o mundo está cada vez pior. Então, para fazer aquilo que é certo, para fazer aquilo que agrada a Deus, então tem que ser forte e corajoso. Não pode negar a fé. Quem compreendeu, gente? Não pode negar a fé. Tem que permanecer na fé. Permanecer fiel a Deus. E para que você seja bem-sucedido, ou seja, para que Deus ele venha te abençoar mais e mais. Para que a sua vida continue sendo abençoada. É o que Deus ele diz. Tem que ser forte, corajoso, para continuar sendo fiel, para continuar no caminho, permanecer no caminho. Tem pessoas que facilmente o inimigo tira ela do caminho, afasta ela do caminho, desvia ela do caminho de Deus. Facilmente ela deixa de buscar, de servir. Tem aquelas que não querem servir, aquelas que só querem as bênçãos. Eu lembrei daquela passagem lá da parábola do semeador, né? E quando a pessoa ela recebe a palavra de Deus, ela recebe com alegria, porque a palavra ela promete bênção, sim ou não? A palavra de Deus na Bíblia tem mais de 8.000 promessas, só bênção, saúde, é paz, é prosperidade. Mas tem a parte do sacrifício, tem a parte de que você tem que abrir mão de tudo para servir a Deus, para andar no caminho, para fazer o que agrada a Deus. Aí diz ali, ó, o que foi semeado, quer dizer, a palavra, né? A palavra é a semente. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, olha lá, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com o quê? Alegria. É promessa de Deus, é palavra, é coisa boa, é só bênçãos. Aí fica, com certeza recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesma, sendo antes de pouca o quê? Duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo o quê? Se escandaliza. Quem está compreendendo, gente?
Tem gente que infelizmente é de pouca duração. Ela vem na igreja, recebe a palavra com alegria, ela se empolga. Olha que maravilha, olha quantos milagres, quantas bênçãos, como Deus é maravilhoso. Aí quando vem a angústia, ou seja, a perseguição, a tribulação, quando o cerco começa a fechar para ela, aí ela tem que provar que ela ama a Deus, ela tem que provar que ela realmente ama, ela é fiel. Aí ela se escandaliza, ela desiste. Quem está entendendo, gente? Ela deixa de buscar. Na primeira luta ela já abre o bico. Na primeira angústia já abre o bico. Eu pregando agora, eu lembrei de quando eu me decidi batizar nas águas. Quando eu estava frequentando já a igreja, aí eu decidi, não, esse mês eu vou batizar nas águas. Quando eu decidi me batizar nas águas, aí o inimigo se levantou. Na mesma semana que eu ia me batizar, o batismo ia ser domingo, aí veio a notícia. Eu estava fazendo exames, estava me recuperando da saúde, mas eu estava na fé ali que ia me batizar. Aí na mesma semana, o batismo ia ser no domingo. Na quinta-feira, o médico ligou em casa, meus pais, aí deram a notícia, olha, seu filho tem que internar urgente, que tinha feito uma biópsia, aí eles descobriram que era câncer. Aí eles ligaram, tem que trazer ele para cá urgente, tem que internar ele. Aí quando eu fui para o hospital, eu não sabia que internar não, meus pais não falaram. Aí quando cheguei lá, o médico disse que tinha que internar e tal. Eu não queria internar não queria não. Aí eu tentei até dar uma enrolada no médico, né? Eu falei, tá bom, então eu vou em casa pegar umas roupas, pegar minhas roupas para poder internar. Só que eles não deixaram eu sair do hospital não. Fiquei lá. Eu ia me batizar, olha só. Mas nada impediu de eu entregar minha vida para quem? Para Deus, para Jesus. Nada impediu. Lá dentro eu entreguei a vida para Jesus e pela fé fui curado e passei a servir a Deus. Diga glória a Deus. Então, mas imagina só, se eu desistisse, se eu desanimasse, eu ia me batizar, agora estou internado, não quero mais saber de Deus não, da igreja, aí que eu ia morrer mesmo. Quem está entendendo, gente? Aí que eu ia morrer. Mas quando você quer servir a Deus, quando você quer andar no caminho, você quer realmente de fato agradar a Deus, então a angústia ela até vem, a tribulação, a perseguição por causa da palavra, mas você vai vencer, amém? Você vai vencer, você vai ter a vitória. Como Josué, né? Deus disse para ele, seja fiel, não te desvie, seja forte e corajoso, para fazer tudo o que meu servo Moisés te ordenou.
a lei, né, a palavra. Não se desvie, continue no propósito, fiel a Deus. Não desvie o teu olhar, o teu pensamento, os teus passos, sirva a Deus. E em tudo você vai ser bem sucedido. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Não cesse. Livro da lei, a palavra de Deus. Não cesse. Antes, medita nele dia e noite. É a palavra. Quem crê na palavra, você crê? Então, a sua fé está nela, a sua confiança, a sua esperança. E eu fiz isso quando eu me converti. Todo dia, lá no hospital, lendo a Bíblia. Quando eu ia orar também, eu orava ali em cima da palavra. E até eu pregava já. Até eu já pregava lá para os irmãos que estavam internados lá também. Eu pregava, falava de Jesus. Quem está compreendendo, gente? A palavra, dia e noite. Dia e noite na palavra. Aí continua aí. Dia e noite na palavra. E teres o cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito. Ou seja, praticar a palavra. Então farás prosperar o teu caminho. O teu caminho vai o quê? Prosperar. E serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. De novo, ó. De novo. Servir a Deus não é para qualquer um, não. Servir a Deus é só para quem é forte e corajoso. Servir a Deus não é para qualquer um, tem que ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus é contigo, amém? Quem crê que Deus é contigo? Então, sirva a Ele, seja fiel, seja forte, corajoso. Quem for fraco, fazer o quê? Ah, o fulano se desviou, deixou, não está vindo mais, isso, aquilo, outro. Vai fazer o quê? Orar por ele só, não tem o que fazer. Mas a Bíblia diz, tem gente que é fraca e tem gente que é o quê? É forte. Tem gente que é fraca, tem gente que é forte. Fazer o quê? É a fé de cada um. É a fé, é o que cada um tem para dar para Deus. Quem está compreendendo, gente? Cada um dá o que tem para Deus. Cada um dá o que tem para Deus. A Bíblia diz, uns têm fé para comer legumes, e outro crê que pode comer de tudo. Cada um tem uma fé, né? É o débil, né? A palavra débil é fraco. Os débeis, está ali, ó. A tolerância, quer dizer, tem que tolerar. É a tolerância para com os fracos no quê? Na fé. Tem gente que é fraca na fé, fazer o quê? Mas para ser bem sucedido, tem que ser o quê? Forte. Para ser bem sucedido, tem que ser o quê? Forte. O fraco não é bem sucedido, não. O fraco não tem como ser bem sucedido. Agora o forte é. Então, a tolerância para com os fracos na fé. Acolhei o que é débil, ou seja, fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come o quê?
Legumes, né? Ou seja, um crê que pode tudo, mas o débil, ele não tem a mesma fé, porque ele é fraco. Quem entendeu a mensagem? Você entendeu? Então, eu quero ser bem-sucedido. Eu quero que Deus, Ele venha manifestar a grandeza dEle na minha vida. Então, para isso eu tenho que ser forte. Amém? Eu tenho que ser forte, corajoso e ser fiel a Deus. Fica de pé no seu lugar.